Capítulo 22, leremos do versículo 39 ao 46. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, do 39 ao 46. Em o nome do Senhor Jesus. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e ela é a base para a nossa reflexão nessa noite. Aliás, não é a nossa reflexão, é a Tua palavra alcançando vidas que precisam de orientação para uma semana de lutas, de trabalhos. As pessoas vão alternar, algumas vão estar em lugares aparentemente mais seguros, outras em lugares perigosos no sentido espiritual. Em todos esses lugares, essas pessoas serão alvo do tentador, serão alvo da busca do ladrão para matar, roubar, destruir. Ó Deus, capacita os teus filhos para viver como astros no meio de uma geração corrompida e perversa, para que vençamos as tentações, as oportunidades que o inimigo coloca diante das pessoas, que exige delas um perfeito uso do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, que todos nós sejamos orientados, que tenhamos ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Fala com profundidade ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Convém registrar aqui a presença do casal Newton e Rafa. Estão assim, comparecendo à casa de Deus e começando bem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oração e tentação. Qual é a pior tentação? Você já parou para imaginar? Você pode até pensar que, imagina, no céu, todo mundo pensa em céu e todo mundo coloca o céu como top dos objetivos, das metas. Eu quero céu. Mas
Ah, lá não tem perigo de eu ser tentado. Você acha que isso é uma verdade? Lá no céu, um camarada foi tentado. Ele era perfeito. Tinha posições assim, funcionais, espetaculares. A Bíblia fala disso o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Ele foi tentado lá? Foi. Aí você fala, tá bom. Agora, no paraíso, no Éden, imagina! No Éden é um lugar bom demais. Bom demais. Tudo perfeito. Paraíso. Paradise. É um negócio espetacular. Lá não tem por que você correr perigo. Mas uma pessoa tenha a capacidade de cair em tentação. Agora você vê, num lugar perigoso, num lugar onde a pessoa está sendo alvo dos ataques, a ira até da sociedade, do alto clero, então odiando a pessoa, quer derrubar, e os demônios aplaudindo, querendo derrubar a pessoa. Esse lugar, aí é perigoso cair em tentação. Você não pensa nisso? Você já parou para pensar que o problema da tentação está em você e não no ambiente, no cenário onde você está frequentando, habitando? Você já parou para pensar nisso? Ora, Adão caiu em tentação, o casal, né? Caiu em tentação no paraíso. E Jesus, no Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras, no meio das pessoas, jogando diretas, indiretas para ele não caiu. O que faz a diferença, até para o Filho de Deus, absolutamente Deus, mas absolutamente homem. O que fez a diferença para Jesus? Oração. É isso que faz a diferença. E ele é rápido e objetivo. Ele diz, orai para que não entreis em tentação. Ensinaram fuja da tentação, mas às vezes você não pode fugir da tentação porque ela existe. Muitas vezes existem aspirações, valores equivocados dentro de você que serão transformados em um determinado momento estratégico em termos malignos como uma tentação, e Deus vai permitir. Você sabia que tentação e provação na Bíblia são a mesma palavra? Você sabia? A provação vem de Deus e a tentação vem do tentador. Mas como é que pode isso? Dois olhares diferentes. Ele está pensando em te derrubar, e Deus pensa assim: eu vou deixar meu servo, vou deixar minha serva passar por essa, e aí ele vai provar que é fiel a mim, que me ama. Olha, no hebraico, massá, e no grego, perasmos, a mesma palavra. Tentação
e provação, provação e tentação. A ponto de Tiago chegar a usar, traduzindo para tentação e provação, no mesmo verso, o perasmos. Então nós vamos ler isso, preste bem atenção. No deserto, preste bem atenção, no deserto, você é tentado a não avançar no seu objetivo, a não avançar na sua meta, no seu traçado. Você é tentado no deserto para isso. E lá no momento conclusivo, você imagina que... Vocês imaginaram que Jesus poderia, sendo o Todo-Poderoso, ele não tinha dito anteriormente, todo poder me é dado nos céus e na terra. Ele não poderia, na via dolorosa, carregando aquela cruz, de quina viva no ombro, sendo cuspido, chicoteado, ele não poderia ter parado ali? E aí ele fala um negócio lindo, maravilhoso, assim, olha, você tem que entender, né, que você tem que pisar no mesmo lugar onde ele pisou. Quem quiser vir após mim. Ou seja, pisar aonde eu pisei. Quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Qual o momento conclusivo de Jesus foi lá, no que está revelado no Salmo 24. Abriu portas para entrar o Rei da Glória. Mas para entrar lá, ele teve que passar por onde? Ele teve que passar pela via dolorosa. Ser cuspido, ser exposto ao ridículo, pelo menos para o olhar do alto clero judaico e o olhar da sociedade judaica. Mas ele foi até o fim. Então, quer Deus hoje que você entenda. Então, abra sua Bíblia no Salmo 95. Salmo 95, do verso 7 ao 11. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. E o termo aqui, para provação e tentação, é o mesmo, Massá. Agora vamos lá para Hebreus 3, também, coincidentemente, ou jesusidentemente, do 7 ao 11. Hebreus 3, do 7... E aqui ainda dá para chamar de verso, né? Porque é uma transcrição, né? Então vamos lá. Quem falou tudo isso lá no Salmo 95? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me
tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Agora veja bem, preste bem atenção. O que é o antídoto para esse caminho? Um abismo chamando outro abismo. É endurecer. Olha só, não endureçais. Quando a pessoa não ora, ela tem um coração endurecido. É lamentável, a gente vai dizer: você quer ter o coração amolecido, quer desmanchar o seu coração de pedra? Ore. E aí, com o coração de pedra, você vai ser alvo, vai ser estraçalhado pelo inimigo, meu. O coração de pedra é um negócio terrível. Não endureçais, e vê que Deus faz uma tentativa de que tenhamos coração sensível. Tirarei o coração de pedra, eu colocarei coração de carne, o coração sensível. Mas as pessoas se endurecem o coração. E uma vez com o coração endurecido, eles vão tentar Deus. Inclusive no quê? Em querer que Deus faça coisas espetaculares. Vocês estão lembrados de que no segundo round, lá no deserto, nós não falamos que a pior tentação foi a tentação do deserto, onde Jesus foi tentado no espírito, aliás, no corpo, na alma e no espírito. Ele foi tentado no corpo em relação a comer, transformar pedra em pães para matar a fome de 40 dias. E Jesus o venceu com a palavra, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele foi tentado no corpo ali, porque biologicamente ele estava vulnerável. 40 dias e 40 noites sem comer. E o miserável até que tinha razão, né? Falou: puxa, tem matéria-prima aqui que dá para transformar. Tu não és aquele que chama as coisas que não são como se já fossem? Então diz para essa pedra aí, transforma-se num pão gostoso aí, né? Um pão doce. Você pode... Pão sovado. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. O miserável até que, em termos racionais, até que tinha uma certa razão. Ele estava sendo racional. Agora, ele fala assim: não é disso que eu vivo, não é disso que vive o ser humano. Eu estou falando agora como ser humano. Eu sou absolutamente Deus, mas eu sou absolutamente homem. E como homem eu preciso de pão para sobreviver. Eu preciso de nutrientes dentro do meu organismo. Mas não é só disso que eu vivo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pronto. Primeiro round já está vencido. Agora, vejam, por que nós estamos falando isso? Porque no segundo round, o homem, Jesus Cristo, o homem, é tentado a dar um espetáculo. E é isso que está na alma, está na nossa psique, dar espetáculo. É nisso que existe essa milagromania, instalada em muitos lugares, aí, com mentiras e mais mentiras. Chegam a pagar pessoas para dizer que receberam determinados milagres, quando na realidade não aconteceu. Porque é uma milagromania. Tentam Deus. Então, o Espírito Santo permite que o inimigo leve o Senhor Jesus para o ponto mais alto do templo, no pináculo do templo. E diz: pode se jogar daqui, se joga. E aí ele usa a própria palavra.
aquilo que hoje é o Salmo 91, lá tem escrito o quê? Você pode se jogar que os anjos vão te parar no ar. Está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os todos os teus caminhos. Eles te sustentarão, ou seja, eles vão aparar você no ar. Aqui você vai cair que nem uma pluma lá embaixo, desse ponto tão alto. E amanhã os arautos de César, os arautos de Herodes vão estar publicando. Judeu se lança do ponto mais alto do templo e não lhe acontece nada, provando assim a sua messianidade. Aí Jesus olha para ele, mas a gente diz assim, ele tira a espada de novo, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, ele não desiste, ele vai para o terceiro round. E aí ele vai para o homem interior, para o Espírito, para essa porção que se comunica com Deus, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E ele vai nessa parte mais de sintonia fina do ser humano com Deus. E ele diz, olha, você não veio aqui resolver o problema do homem? Eu tomei lá o cetro de domínio desse planetinha, fácil. Você quer pegar de volta o cetro de domínio? Olha, está aí, estão os reinos do mundo, tudo isso é meu. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Coisinha rápida, né? Quantos minutos de prosquinel? Se ajoelha, assim diante de mim, me adorou. Se encurvou diante de mim. Com seu corpo declare que eu sou Deus. Só isso. E você resolveu, pronto. Já pegou de volta aquilo que eu tomei de Adão. Rapidinho. Às vezes a pessoa é tentada nisso. Coisa rápida. Mas você pode até ser tentado. Falou, você já pensou? Eu fico olhando porque eu fui departamento comercial, mas acabava entrando também no departamento financeiro. E aí a gente vê, né, numa venda, o camarada fala assim, é o seguinte, se eu fechar com você esse pedido, eu fecho com você, eu te passo antes todas as dicas da licitação. Fácil. Cara, você faz o seu pé de meia, está resolvida a sua situação. Coisa de rapidíssimo. Coisa rapidíssima. E quem está falando? É ele ou é o tentador? Você tem que ter discernimento. Aí você pega e ouve a voz do Espírito Santo e diz, aqui não. Eu não vou te adorar. Jesus diz para ele, mais uma vez, ele tira a espada do Espírito, que a palavra de Deus diz, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Agora vejam o que é o diferencial de Cristo. 40 dias e 40 noites em jejum, mas ele estava só jejuando? Ele estava orando. Jejum e oração. Eu digo sempre que jejum sem comer a palavra é simplesmente passar fome. Se ele, com esse jejum de 40 dias e 40 noites,
diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele estava o quê? Refletindo, comendo a palavra de Deus, e estava orando. Agora, tudo isso, queridos e queridas, tem um objetivo, que você entenda de que tentação você só vence com oração. Veja que não dá para você dizer o seguinte: eu não vou ter tentação na minha vida, não dá, eu vou viver num ambiente, vou procurar um negócio assim, um ambiente, um estilo de vida no qual eu não tenha tentação. Isso é impossível. Isso é utopia. Se você ver os ambientes, lá no céu, o camarada foi tentado. E a tentação estava dentro dele mesmo. Se Adão e Eva, inicialmente Eva, depois, e conjuntamente com seu marido, eles são tentados, mas no paraíso. Agora, você vê num ambiente totalmente contrário, totalmente de adversidade. Jesus vence não só a tentação, mas as tentações, com oração. E aí, no texto que nós lemos, você vai ver que a tentação ela é precedida por o quê? Por um endurecimento de coração. A tentação é precedida por um endurecimento de coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, esse texto nos mostra que Jesus, ele vence a tentação. A tentação chega... Imaginem aquela guerra que existe, porque é normal isso para qualquer ser humano, aquilo que Paulo fala: o que eu quero fazer, isso eu não faço, o que eu não quero fazer, é exatamente isso que faço. E diz: miserável homem que sou. Porque imagine o que provocou esse derramamento de sangue em Jesus. O estado de psique, estado de alma, a ponto de ser tão somático que ele sua sangue. Ele está dizendo: eu não preciso disso. O meu homem exterior está dizendo: eu não preciso disso. Eu não preciso de passar por o que eu estou passando. Vou dar um chute no pau da barraca. Acabar com isso daqui tudo. Acabar. Ele está sendo tentado. E ainda nesse momento, ele está vencendo a tentação e ensinando os seus discípulos a quê? A vencerem a tentação. E eles estão o quê? Estão enfraquecidos. Por que eles estão tristes? Já viu aquela criança que vai dormir triste? Esses meninos foram dormir tristes. Olha aqui, ó. Ele disse: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Deus falou com você, com toda certeza. Se prepare o seu coração, não vai ser mole não. Você vai ser tentado no deserto? Vai. Se você ainda não foi para o deserto, você ainda vai para o deserto. Você me desculpe a franqueza, porque Jesus, a vitória de Jesus na tentação do deserto não foi vicária. Ele não te substituiu, não me substituiu lá no deserto, não. Ele fez como homem para mostrar que todo homem tem que passar pelo deserto. E depois, na sua caminhada, na sua via dolorosa, carregando a sua cruz, você vai ser tentado. Mas
Jesus ensina nesse texto que para vencer a tentação, para não entrar em tentação, para que aquela resposta do Pai seja positiva quando você ora, não nos deixes cair em tentação. Para que a resposta dele seja positiva, você tem que orar. Buscar graça, poder, virtude, capacitação para enfrentar. E a vida é essa. Só é vencedor aquele que venceu. Simples assim. E quais são as suas vitórias? As suas vitórias são nessas grandes batalhas. Às vezes você está olhando para uma pessoa, imagina que ela esteja aí passando por um momento glamuroso, mas na realidade ela está dentro de si mesma, passando, está lá dentro de si, dessa pessoa está um campo de batalha. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amém? Vamos cantar? Antes do tempo existir, escolheu-nos pra si. Nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor. Cristo e seu sangue a nós redenção concedeu, com o fim de nos tornar co-herdeiros de Deus, para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e
Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Um pensador sábio disse, isso foi Spurgeon, ele disse que o elogio mata mais profetas do que a guilhotina, do que os açoites, do que o ódio. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te abrigar, como a galinha abriga os seus pintainhos e tu não o quiseste. Como esses profetas foram mortos? Nem todos foram mortos com violência corporal, mas muitos foram mortos com elogios. No elogio você é provado. Todo elogio que te tira do caminho do Senhor, toda conveniência que te tira do caminho do Senhor não vem de Deus. E aí, como é que nós entendemos isso? Porque racionalmente você não entende, você não consegue entender. Só orando é que você vai entender. Está querendo me derrubar. Está querendo me tirar do foco. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E é só com oração, querido. É só com oração, querida. Já pensaram? Aparentemente tão prático, né? Transformar pedras em pães. Tão prático, resolver em 3, 4, no máximo 5 minutos, resolver o problema todo que Adão e Eva tinham causado. Mas Jesus disse: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. A tentação é vencida. Na própria oração, Jesus ensina, você vai pedir ao Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, fale com Deus, comece a orar, fala para o Espírito Santo abrir os seus olhos, abrir sua audição. De onde está vindo determinadas sugestões? Você tem que ter um filtro para entender quando é a sua própria voz, quando é a voz do inimigo e quando é a voz de Deus. Você só tem esse discernimento quando ora, quando a sua vida é uma vida de oração. Senhor, a tua palavra foi exposta, e eu tenho a certeza de que ela foi endereçada a muitas pessoas que estão passando por momentos nos quais estão recebendo sugestões, momentos nos quais estão sendo tentadas. E o Senhor está permitindo isso, e quando o Senhor permite isso, a tentação já pode ser chamada de provação. Mas
o grande desejo do Senhor é que sejamos aprovados, a ponto do Senhor dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O fiel quer receber como contrapartida a nossa fidelidade. Ó Deus, trabalha na nossa vida. Espírito Santo nos ensina a orar, nos leva a orar, coloca em nós esse estilo de vida, de oração, que aumentemos cada vez mais o nosso tempo de oração ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que sejamos vencedores, para que, como diz o Salmo 1, sejamos bem-aventurados no meio de uma geração corrompida e perversa, não andando segundo conselhos dos ímpios, nem nos detendo no caminho dos pecadores, não se detendo no caminho dos pecadores, nem se assentando na roda dos escarnecedores. E assim poderemos passar inteiros no vale da sombra da morte. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor vai fazer a conclusão, Pastor Gustavo. A paz do Senhor a todos. Uma ótima noite a todos nós. Nós estamos encerrando mais um culto, mas antes disso nós temos um pedido de oração que veio de maneira virtual para nós. Então, nesse momento,